Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa lá o sininho para receber as notificações e faça os seus comentários. E dá um like também se gostar do vídeo. E compartilha com seus amigos os vídeos do nosso canal. Hoje então vamos falar a respeito da designação dessa semana do Vem Segue-me, que é Mateus 11 a 12 e Lucas 11. E como sempre eu vou reservar aqui, focar em alguns versículos da designação dessa semana. O que eu acabei de ler, uma frase, na verdade uma escritura que está em Mateus 11, 28. Eu gostaria de ler os outros versículos também, onde o Senhor diz o seguinte, versículos de 28 a 30, do capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma escritura que vem sendo usada, e eu já até falei dela em outros vídeos, uma escritura que nos dá muito consolo e força, porque ao nos aproximarmos de Cristo, obviamente, que nós sentimos a força dele, sentimos os nossos fardos e o nosso peso sendo aliviado por ele. É maravilhoso poder sentir isso, é maravilhoso poder sentir a mão do Salvador na nossa vida. E de fato isso realmente acontece, já aconteceu na minha vida, tenho certeza que já aconteceu na sua, quando você precisou, quando a tempestade estava ali em sua volta, você precisou do Salvador e ele acalmou a tempestade. Em diversas vezes na minha vida, eu já precisei do Senhor para acalmar as tempestades, e ele assim o fez e tem feito até hoje na minha vida. Mas eu queria focar um pouco diferente hoje essa escritura. De fato, eu queria focar de uma forma em que nós pudéssemos entender que tudo que Cristo foi e tudo que ele fez aqui na terra, ele gostaria que nós fizéssemos também, que fôssemos iguais a ele. Eu sei que pode parecer um pouco estranho isso que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Ele disse que ele gostaria que nós fôssemos como ele é. E eu fiquei pensando, nos detalhes dessa afirmação do Salvador. E eu fiquei pensando o seguinte, nessa escritura que eu acabei de ler, por exemplo, ele está dizendo que ele está convidando as pessoas a ir até ele para que elas possam ser aliviadas do seu cansaço, da sua opressão, e que ele vai dividir o fardo conosco, tomar o jugo junto com a gente, e a gente vai encontrar descanso para a alma, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Eu fiquei pensando, será que eu posso ser como Cristo nessa escritura? Será que eu posso ser como ele, agir como ele agiu? Será que eu posso, talvez não convidar as pessoas a vir a mim, quem sou eu, mas eu posso talvez ir até as pessoas, ou as pessoas que me buscarem para de repente encontrar algum alívio para suas dores, ou dividir o peso que elas estão sentindo? É claro que podemos. É claro que podemos ser como Cristo nisso. A gente aprende nas Escrituras que Cristo, que nós somos as mãos do Salvador. Eu vou dar um exemplo dessa escritura em específico que eu falei aqui, em Mateus 11, de 28 a 30. Lá em Doutrina e Convênios 81:5 diz: portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei. E qual é, uma parte desse cargo, que ele está dizendo? Socorre os fracos
ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Nossa, tem muito a ver com aquela escritura de Mateus 11, de 28 a 30. Porque Cristo está aliviando as dores, ele está falando para a gente fazer isso. Socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Então, nós somos co-salvadores, é como se nós fôssemos como Cristo, representando realmente o Salvador em todas as coisas. E nós vamos ver isso hoje, é isso que eu queria mostrar, que nós podemos ser como Cristo, não só na forma de viver, mas na forma de servir, de fazer as coisas pelo próximo, ou enfim, nós podemos ser muito como Cristo, ele foi como ele é. Então Cristo também pode nos usar como um instrumento nas mãos dele para realizar a obra dele, para aliviar o cansaço, a opressão, de tomar também junto com daqueles que estão precisando os fardos, o jugo, e ajudar as pessoas a tornar o seu caminho mais suave e os fardos e as dificuldades, os problemas que as pessoas têm mais leve. Então nós podemos fazer isso também. Nós podemos ser como Cristo nessas coisas. E aí eu fiquei pensando e analisando que outras coisas mais nós podemos ser como Cristo, agir como Cristo. Baseado ainda nessa escritura, tem uma outra escritura que eu queria compartilhar em relação a Mateus 11, 28 a 30, que diz lá em Osias 4, diz assim, no discurso do rei Benjamim, ele diz: quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. Olha isso. Então, de acordo com o que o rei Benjamim está falando, de acordo com o que a gente viu lá em Doutrina e Convênios 81, lá no Doutrina e Convênios é o Salvador falando, aqui no Osias 4 é o rei Benjamim, mas ele era um profeta de Deus, um rei profeta. Eles estão dizendo claramente que nós podemos aliviar as dores, podemos aliviar os sofrimentos das pessoas, tanto material, como espiritual, como emocional e como física. Então nós podemos sim, nós podemos realizar, porque é isso que o Salvador espera de nós. E aí eu pensei, legal, então essa é uma das coisas que nós podemos ser, nós podemos aliviar as dores e os sofrimentos e o fardo das pessoas. Aí eu fiquei analisando outras escrituras e vi que Cristo disse assim, em João 8,12, olha o que Cristo disse. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí eu pensei, bom, e nós somos também uma luz, ou devemos ser uma luz para o mundo? O próprio Salvador falou isso. Lá em Mateus 5, 14 a 16, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, olha só, o Salvador não está dizendo, ele disse que ele era a luz, e de fato ele é a luz, ele é toda a luz. Ele é o que mais, onde mais se encontra a luz, a verdade, a pureza é nele. Mas ele está dizendo aqui para nós, no Sermão da Montanha, que nós também devemos ser uma luz. Então, a gente precisa ter consciência disso, de que ele é a luz maior, obviamente, mas que ele está dizendo que nós também podemos ser uma luz
para as pessoas. E que as pessoas podem também nos seguir, elas vão olhar para a nossa forma de viver e vão querer nos imitar. Então é importante que nós sejamos um exemplo para as pessoas. É importante que as pessoas vejam em nós uma luz a ser seguida. Puxa, eu quero imitar aquela pessoa, eu quero ser igual a ela, eu quero fazer as coisas que ela faz, porque eu sei que ela imita a Cristo, que ela é igual ao Salvador. Então eu fiquei muito feliz e achei interessante o Cristo nos colocando, desejando e querendo que nós sejamos como Ele é em todas as coisas. E aí um dia Cristo disse assim em João 10, versículos 14 e 15, ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí eu fiquei pensando, puxa, né? Então, Cristo, ele diz que ele é o bom pastor. E nós? Será que nós também devemos ser bons pastores? Bons pastores nos nossos chamados na igreja, bons pastores para a nossa família, bons pastores para as pessoas que nós ministramos? Aí eu falei, vou buscar alguma escritura que talvez fale sobre isso. Eu fui lá e encontrei em Ezequiel uma escritura que fala muito sobre os pastores, só que o Senhor está dando uma bronca aqui nos pastores que não fazem ou que não eram bons pastores. Mas ele deseja que nós sejamos bons pastores. E aí o Senhor disse lá em Ezequiel 34, de 1 até o 6 e depois o 11, diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim, dizendo para Ezequiel, o profeta Ezequiel. E o Senhor falou através dele dizendo o seguinte: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Porventura não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Então olha só, está dizendo, será que você que está me ouvindo e eu, nós dois aqui, será que nós não deveríamos ser pastores e apacentar as ovelhas? Ou seja, ser bons pastores? Ele continua: comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, porém não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes. E a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. Olha a bronca. E a perdida não buscastes, porém dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, e as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, sem haver quem as busque. Então o Senhor está aqui muito triste com os pastores de Israel naquela época, com os líderes, talvez, com as pessoas, com os membros da igreja. E ele está dizendo isso para nós, isso se aplica a nós hoje. Cristo falou que ele era o bom pastor, que ele conhecia as ovelhas, que as ovelhas conheciam ele, e que ele estava o tempo todo indo atrás das ovelhas. Ele disse que ele dava a vida para as ovelhas. E nós? Será que nós também não devemos conhecer nossas ovelhas? Será que as nossas ovelhas não devem nos conhecer? Será que nós também não devemos dar a nossa vida pelas ovelhas? Não talvez a vida física? Bom, talvez se isso acontecesse, talvez deveríamos também, mas será que nós não devemos perder a nossa vida nos dedicando às ovelhas? Ao invés de assistir a alguma coisa que a gente queria, ou ao invés de se divertir, alguma coisa, a gente deixa de lado aquilo e vai servir as ovelhas? Vai cuidar das ovelhas? Isso é dar a nossa vida, Então, aí o Senhor termina lá no versículo 11 de Ezequiel 34, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ele está dizendo, se você não for um bom pastor, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Só que já imaginou que terrível vai ser isso para nós no último dia? O
que eu quero dizer com tudo isso? É que nós devemos imitar a Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor. E é o que você tem que dizer na sua vida. Eu sou o bom pastor, então eu vou imitar a Cristo. Sendo conhecido, conhecendo as minhas ovelhas, sendo conhecido por elas e dar a minha vida por elas. É assim que nós também devemos ser. Eu fiquei pensando e também analisando outras escrituras em que nós devemos imitar o Pai, o Filho, enfim, nós estamos falando aqui de Cristo, mas o Pai também, com certeza, né? Quando eles disseram lá em Moisés 1,39, pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. E eu fiquei pensando, bom, será que essa é a nossa obra também? Será que você e eu devemos também levar a efeito isso, a imortalidade e a vida eterna do homem? Bom, a imortalidade, que seria a ressurreição, nós não podemos fazer isso. Cristo já fez. Então essa parte já está acertada. Ou somente o Salvador poderia fazer isso. Então ele já fez. Mas a vida eterna do homem, eu sei que cada pessoa escolhe a vida eterna. Quem decide se quer ou não a vida eterna, somos cada um de nós. Né? Cada um vai decidir se quer ou não a vida eterna. Mas nós podemos ajudar. Nós podemos levar a efeito no sentido de que nós podemos ajudar as pessoas a alcançar a vida eterna. Nós podemos ser, a nossa obra, a nossa glória deve ser também ajudar as pessoas a alcançar a vida eterna. É a nossa obra. Tanto é que lá em Doutrina e Convênios 15:6 o Senhor diz, e agora eis que te digo que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansares com elas no reino de meu Pai. Então o Senhor está dizendo claramente, que você está me assistindo agora. Você deve declarar arrependimento às pessoas, no sentido de convidá-las a vir a Cristo. Você deve trazer almas a Cristo. Olha só, ele está dizendo que nós podemos ir descansar com elas no reino do Pai. Isso é fantástico, quer dizer, a obra e a glória dele é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna, é a nossa também. É a nossa também porque nós podemos levar almas a Cristo, ao Pai. Tanto é que na seção 18, versículos 14 a 16, o Senhor diz, portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo e trouxerdes a mim mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Então, está vendo como nós devemos ser como Cristo e como o Pai? Levar almas a Cristo. Nós podemos fazer isso. Nós somos as mãos do Senhor para isso. Nós devemos imitar o Salvador. Cristo disse também lá em João 10:11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como falei anteriormente. Então, e o Senhor disse mais, que ele era o bom pastor e que ele dava a vida, certo? E nós devemos dar a vida? Eu já comentei um pouco disso, mas em Lucas 9:24 diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, porém qualquer que por causa de mim perder a sua vida, a salvará. Então, Cristo perdeu a vida dele, sendo um bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Nós devemos fazer o mesmo. Porque nós perdemos a nossa vida por causa de Cristo. Para salvar almas, perdemos a nossa vida. E em Doutrina e Convênios 103, 27 e 28, o Salvador diz mais, que nenhum homem tenha medo de perder sua vida por minha causa. Porque aquele que perder a vida por minha causa, tornará a achá-la. Aquele que não estiver disposto a perder a vida por minha causa, não é meu discípulo. Então todo discípulo, você é um discípulo de Cristo,
você deve, com certeza, estar disposto a perder a sua vida, como o Salvador deu a vida dele. Então, pessoas perderam a vida, né? Vários profetas deram a vida no sentido de dar a vida mesmo, né? Morrer, derramar o seu sangue, como Abel, Abinadi, Zacarias, João Batista. A maioria dos apóstolos originais foram mortos também, o próprio Salvador, o próprio Joseph, assim como outras milhares de pessoas que deram suas vidas, fisicamente falando, derramaram seu sangue por causa do Evangelho do Salvador, mas o mais comum é que nós devemos perder as nossas vidas nos dedicando à obra do Senhor, nos dedicando aos filhos de Deus. Então, entregar a nossa vida para eles. Cristo disse em 3 Nef 27, portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo, devereis ser como eu sou. Então, em tudo isso que eu falei até agora, nós devemos imitar o Salvador. Imitar em todas as coisas. Como é que ele foi? Como é que ele agiu? Eu também devo agir dessa maneira. Talvez as coisas não vão acontecer exatamente como aconteceu com ele, por exemplo, curando pessoas como ele curou, a quantidade de pessoas, alimentar 3.000 pessoas, 5.000 pessoas com pães e peixes. Talvez você possa dizer, puxa, isso eu não vou conseguir. Bom, de fato, se a gente for talvez pensar nas questões físicas, talvez não. Muitos milagres eu já vi acontecer. O Senhor já me usou como ferramenta nas mãos dele, como instrumento nas mãos dele, para abençoar pessoas que foram curadas. Não fui eu que curei, foi o Senhor que curou, mas ele me usou. Eu já vi muitas pessoas serem curadas. Diversas vezes eu já vi. Já vi muitas coisas na minha vida, eu já tenho 57 anos, eu já vi o Senhor agir por mim e já vi o Senhor agir por outras pessoas diversas vezes. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos ser como ele. Ele disse que nós devemos ser o tipo de pessoa que ele era, o tipo de pessoa que ele é. Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então é isso, nós devemos imitar o Senhor, imitar o Salvador em todas as coisas que ele fez. E aí eu posso não acalmar uma tempestade física. Você talvez não possa acalmar uma tempestade física, mas talvez você possa acalmar uma tempestade espiritual, uma tempestade emocional de alguém. Talvez você possa. Então, seja como Cristo em tudo que você fizer. Que as pessoas vejam em você a imagem do Salvador refletida. Que as pessoas vejam em você uma luz a ser seguida. Seja um bom pastor, dê sua vida pelas suas ovelhas. Aí você fala, mas eu não tenho chamado na igreja, eu não tenho isso, eu não sou aquilo. Você é. Você é pastor de todas as pessoas que estão ao seu redor. Você é pastor daqueles que precisam de você em algum momento, na rua, um não membro, uma pessoa que você nunca viu na vida. O Senhor vai precisar que você seja Ele nesses momentos. Então seja o Salvador na vida das pessoas. Eu queria encerrar dizendo que, quando eu disse que nós devemos ser salvadores, devemos mesmo. Temos uma escritura lá em Obadias 1:21 que diz: e levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então Obadias está dizendo aqui que o Senhor iria levantar salvadores no monte Sião. O monte Sião são os templos, né? Então o Senhor iria levantar pessoas para que fossem salvadores. Você é um salvador. Se você não se sente, você pode ser um salvador na vida daqueles que, deste lado do véu e do outro lado do véu, nós devemos ser salvadores, sim. Lá em Doutrina e Convênios 103, 9 a 10 diz:
pois foram designados para serem uma luz para o mundo e salvadores de homens. E se não forem salvadores de homens, serão como o sal que perdeu o sabor, e daí em diante para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha esta escritura. Pois foram designados para serem uma luz para o mundo e salvadores de homens. Você deve ser uma luz para o mundo, você deve ser o sal da terra, você deve ser o bom pastor, você deve ser aquele que alivia os fardos, aquele que fortalece os joelhos enfraquecidos, aquele que levanta as mãos que pendem, aquele que acalma tempestades, aquele que alimenta pessoas através do seu testemunho, que você alimenta milhares de pessoas através da maneira como você age, sendo uma luz para as pessoas. Você deve ser um salvador. Seja um salvador na vida das pessoas. Eu sei que você pode. Todos nós podemos. E o Senhor deseja isso de nós. Deseja que você salve almas. Traga almas para Ele. Você leve almas para Ele no reino dEle. Então, que possamos imitar a Cristo. Que você possa imitar a Cristo em tudo que você fizer. Como Paulo disse, eu sou um imitador de Cristo. Pode me imitar que eu sou um imitador de Cristo. Seja também um imitador do Salvador. Salve almas. Busque aqueles que precisam que seus fardos sejam aliviados, suas dores sejam amenizadas. Podemos ser e devemos ser estas mãos, as mãos do Salvador na vida das pessoas. Te vejo no próximo vídeo.